Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa e podcast Advogando em Improbidade. Eu sou o professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias de defesa para clientes acusados da prática de improbidade administrativa. Hoje nós vamos falar, daqui a pouco eu apresento o nosso ilustre convidado, sobre nova lei de licitações e contratos, um assunto que está bombando nos dias de hoje e que vai se tornar cada vez mais crítico daqui a alguns poucos meses. Lembrando que o objetivo número 1 desse programa é estabelecer parcerias nos seus casos da advocacia. Então, se aparecer no seu escritório ou se você já tiver um caso de improbidade administrativa, entre em contato comigo pelo Instagram, mande uma mensagem direta que nós podemos discutir os termos dessa parceria. Outro recado importante, eu disponibilizei um aulão online gratuito sobre a melhor oportunidade da advocacia tributária no momento. Eu falo tudo sobre ICMS na conta de luz, a tese que nós chamamos de TUSD e TUST. Para acessar gratuitamente, basta você achar o link que está na minha bio do Instagram, no perfil @professor Mas, e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não perca essa chance para você começar, ainda que esteja na estaca zero da advocacia tributária, e fazer as suas primeiras prospecções. Pois é, vocês sabem que em março de 2023 passa a entrar com eficácia plena em vigor a Lei 14.133, uma lei que estabeleceu um sistema absolutamente novo dentro do procedimento de licitação e contratos. E eu trouxe aqui, que gentilmente aceitou o nosso convite, né? Eu trouxe aqui um convidado muito especial para falar com a gente, bater um papo sobre a nova lei de licitações. Vamos ver se o professor Tiago já está por aqui. Qualquer coisa, faça, Tiago, por gentileza, uma... Olha, já está aqui. Vamos ver. Eu não tenho opção de convidar, Tiago. Eu preciso que você peça aqui. Olha ele aqui, ó. Nosso ilustre convidado. Assim que ele aparecer aqui, eu faço a apresentação. Já autorizei. Salve, professor Tiago. Muito bom dia. Obrigado por aceitar esse convite para a gente bater um papo sobre licitação e contratos. Bom dia, professor Maza. Para mim é de grande gratidão estar participando desse momento. Bom dia a todos os espectadores que estão nos acompanhando agora, que é um tema de extrema relevância o que a gente vai abordar hoje, principalmente nos rebatimentos para a improbidade administrativa. E para mim é uma honra estar aqui com grandes expoentes administrativos. O prazer é todo nosso. Deixa eu apresentar o nosso ilustre convidado, o professor Tiago Fernandes. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. A segunda, se me permitem trazer aqui a rivalidade, a segunda melhor universidade depois da minha querida Universidade de Coimbra. Vocês viram a brincadeirinha que existe lá entre as duas grandes universidades de Portugal. E ele é treinador, mestre, professor de pós-graduação em temas de licitação e contratos. É subprocurador-geral do município de Jaboatão dos Guararapes e roda o Brasil inteiro treinando servidores públicos e também empresas para se capacitarem na nova lei de licitações e contratos. E como esse programa é um programa sobre improbidade administrativa, mais para frente a gente fala um pouquinho dos impactos que a nova lei trouxe para o tema da improbidade administrativa. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. E um primeiro tema que eu queria que você, por gentileza, nos esclarecesse é a respeito de uma estrutura orgânica que a nova lei exige para a realização de licitação. Agora, as entidades e os órgãos públicos, eles precisam ter um mínimo de uma estrutura para conseguir tocar o procedimento. É isso mesmo, Tiago? Obrigado por aceitar esse convite. Isso mesmo, professor. A nova lei de licitações ela é fruto de uma grande espera, né? São 21 anos, aí, desde a 8.666, a 10.520 aprimorou
para um procedimento trazer mais celeridade, mais economicidade, mas carecia de um novo marco legal, um novo ordenamento jurídico de licitações de contratos, porque nosso ordenamento jurídico, na prática de licitações de contratos, ele já está numa coxa de retalhos. A gente tinha a nossa norma geral, 8.666, a gente tinha uma nova norma geral, apenas para um tipo de modalidade que é a 10.520, depois veio a lei do RDC, e mesmo assim ainda não era suficiente para o dia a dia do gestor, os seus desafios. Com isso, choveram legislação infralegal e decisões de órgãos de controle que praticamente inovavam no meio jurídico. Com isso, o Congresso Nacional, fruto também de grandes pedidos de gestores e autores e especialistas em licitação de contratos, conseguiram formatar essa nova lei de licitações que abarcava tudo isso. Com isso, ela teve algumas preocupações, entre elas trazer um profissionalismo maior para o dia a dia da contratação pública. Então, ela traz elementos de governança, de planejamento, de controle, de segregação de função. Tudo isso como etapa obrigatória da estruturação do órgão e da definição de papéis e responsabilidades dentro do processo de contratação. Para o senhor ter ideia, o planejamento é o princípio agora da licitação. Tá? No artigo 5º da Lei 8.666. A segregação de função agora é um princípio da contratação pública, também está no artigo 5º da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. Então, o órgão, para se adaptar, e ela é uma lei nacional, né, ela tem impacto a todos os entes da federação, ela tem que criar uma estrutura de governança das contratações, tem que definir papéis e responsabilidades dos seus servidores, porque agora ela veio muito preocupada com a questão do faz-tudo, onde se pegava o cara da licitação, e o cara da licitação ele era pregoeiro, ele era o que fazia o termo de referência, era o que fazia estimativa de custo, era o que fazia o minuto de contrato, e ela define muito bem a necessidade da segregação de função. Tem que ter aquele que participa do processo de planejamento, um agente de contratação que é apenas um julgador, nem edital elabora mais, tem que ter um agente jurídico, ou assessor jurídico, que não faz mais um bicho no edital, mas sim um parecer jurídico. Tem que ter um agente de controle interno, porque o controle, a gente vai falar mais à frente, tem 3 linhas de defesa que tem que ser muito bem elaborada no processo licitatório. Então, todo o instituto de planejamento, governança e segregação de função tem que ser preparada no órgão da entidade antes da implantação da nova lei de licitações. Maravilha. Professor Tiago, a gente não está conseguindo ouvir direito. Se você puder, eu acho que você puder sair da live e solicitar de novo para a gente ver se corrige essa questão do som. Está prejudicando um pouco. Será que você consegue? E aí eu autorizo o seu ingresso, porque isso deve resolver. Para quem está chegando agora, gente, nós estamos falando com o Dr. Tiago Fernandes, que é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e que está nos esclarecendo aqui quais são os pontos fundamentais da nova lei de licitações e contratos administrativos. E ele diz sobre uma estrutura mínima. Diga. Só um teste antes de sair da live. Será que agora corrigiu o som ou ainda está com a falha? Está com falha ainda. Mas isso é porque é a forma de entrar. Isso. Na próxima entrada vai dar tudo certo. E aí ele falava, gente, sobre uma estrutura mínima necessária para que a entidade consiga desenvolver o novo rito de licitações e a celebração de contratos. E a gente está na iminência de um momento muito crítico, que é a vigência plena da nova lei. Você sabe que nesses últimos 2 anos houve uma vigência simultânea do sistema da Lei 8666 com o novo modelo. E a partir de março desse ano, o professor Tiago deve abordar esse ponto, passa a ser obrigatória exclusivamente a Lei 14.133. Deixa eu tentar de novo aqui. Ele já solicitou, está voltando. Gente, quem tiver perguntas sobre a nova lei de licitações e contratos, pode colocar aqui que eu pergunto para ele. Agora sim, professor Tiago, você falava sobre a estrutura mínima exigida da administração pública para conseguir realizar licitação e contratos.
E eu queria Isso. que, se pudesse, você falasse um pouco sobre a aplicabilidade da nova lei de licitações e como que está se dando esse processo de transição de aplicação simultânea com o sistema anterior da 8666. Ok. Só antes de fazer o teste, se está ok no áudio, se cada um vai escutar bem agora. Tá um pouquinho melhor que antes. Tá melhor, né? Vou tentar falar agora mais próximo do microfone para ver se até melhora o som. Obrigado. Então vamos lá. Fechando só a primeira pergunta, então toda essa estrutura de governança, de planejamento, de estrutura de controle e de papéis e responsabilidades com segregação de função tem que ser preparada no órgão para a aplicação perfeita da nova lei de licitações. E alguns detalhes específicos, como licitação eletrônica, que passa a ser agora uma regra mesmo dos processos licitatórios. Então tem que se criar uma estrutura para que as licitações elas ocorram em sistemas para que ela seja feita no modo eletrônico. A justificativa agora para nos fazer a licitação eletrônica é falta de estrutura de internet. A gente sabe que é muito raro isso nas localidades do Brasil. E mesmo assim a lei ainda impõe que, se for presencial, a sessão tem que ser gravada e transmitida ao vivo, de forma simultânea. Quanto à aplicabilidade, como a gente falou agora no início, ela é uma lei de caráter nacional. Então, a gente tinha a União, que ela tinha as mesmas normas nacionais, mas ela tinha uma série de legislação infralegal. A gente tem na União uma série de instruções normativas que tratavam dos procedimentos de licitações e contratos e que muitas vezes da União, deu um caráter de lei, um caráter legal nessas disposições. Com isso, a nova Lei Nacional de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, ela tem uma abrangência para todos os estados e municípios, além da União, para todos os órgãos e entidades, com exceção da empresa estatal. Sociedade de Economia Mista e empresas públicas, elas têm sua regramento próprio pela Lei 13.303 de 2016, que é a Lei de Responsabilidade das Estatais. Lá tem um regramento próprio de licitações e contratos e que ele é bem aberto, deixa bem a cargo de regulamentos. Autarquias, fundações, todos aqueles que têm uma personalidade pública e os entes da federação, seus órgãos, estão obrigatoriamente vinculados à Lei 14.133, que ela é uma lei extensa, é uma lei maximalista. Entretanto, deixa uma brecha muito grande e há uma necessidade muito grande de regulamentação de procedimentos. Então, a necessidade e a importância da regulamentação é muito grande. E ela tem uma aplicabilidade imediata, ela não tratou de um vacatio legis, porém, estabeleceu um período de transição, é um período de testes. De 21 de abril de 2021, ou 1º de abril, desculpe, de 2021, quando ela foi publicada, ela estabeleceu que a Lei 8666, a 10.520, que é a lei do pregão, e a lei do RDC, elas têm uma lei do RDC, a 12.463 de 2011, elas têm uma sobrevida até 1º de abril de 2023, desse próximo ano agora. Por isso nós estamos próximos de um prazo fatal. Todas essas legislações, normas gerais de contratação pública, de licitação e contratos, podem conviver neste período, desde que não seja misturado no mesmo processo. Então, se eu faço um pregão pela 10.520, o meu pregão tem que correr todo pela 10.520. Claro, posso aplicar de forma subsidiária a 8666, e os contratos adstritos a esta licitação serão também pela 8666. Porém, no outro dia eu posso optar por fazer uma licitação pela 14.133. E aí a licitação ela é toda pela 14.133, em suas modalidades previstas, e os contratos vão ser também vinculados a 14.133. No outro dia eu posso fazer um RDC, pela lei do RDC a 12.473. Então, esse período de 2 anos é para testar a nova lei, errar, colocar em prática esses mecanismos, porque 1º de abril de 2023, aí sim, estará revogada a 8666, estará revogada a 10.520 e grande parte da 12.463 estará revogada. E aí o jogo começa, na real, tem que ser pela 14.133.
E é impressionante, professor, como que os agentes públicos e os órgãos da administração ainda estão despreparados para a aplicação da nova lei. A Lei 8666, eu sempre fui dessa opinião, ela é uma lei muito ruim, mal organizada, é uma lei cheia de problemas. Já as leis do RDC e do pregão, você pode criticar os modelos, mas são leis que foram bem feitas, né? Então, é mais ou menos uma ideia que eu sempre trago, que a Lei 8666, ela meio que caiu de podre, porque concorrência e tomada de preços, o poder público fazia muito pouco, optando pelo convite. 80% das licitações na realidade de São Paulo, por exemplo, já eram no pregão, outras no RDC. Então, a Lei 8666 acabou que hoje se tornou uma lei pouco aplicável. Então, ela não vai deixar saudade. Eu vou fazer uma pergunta agora, se o senhor me perdoe, que ela é uma pergunta muito aberta, mas o que mudou em termos de processo licitatório, processo de contratação direta e em contratos administrativos, em linhas gerais? Assim? Vamos lá, a gente fazendo uma visão sistêmica do processo de contratação. A gente tem 3 macroetapas, uma etapa de planejamento, onde o órgão se sente demandado por terceirizar, contratar o serviço, adquirir um bem, uma obra. Então, ele vai planejar aquela contratação. Temos a etapa da seleção do fornecedor, onde o mercado vai disputar aquele objeto. Temos a etapa da execução contratual, já com o licitante vencedor. Nessas 3 etapas, elas foram impactadas pela nova lei de licitações, a 14.133. Ela teve uma preocupação muito clara e evidente com a primeira etapa, a etapa de planejamento. Verdade. A etapa de planejamento, que ela chama de etapa preparatória, ela traz uma série de requisitos, de novidades, de obrigatoriedades ou de boas opções ao gestor. Como? A demanda ela vai nascer, e ela, antes de ser feita a referência da contratação, que é o que a gente chama de termo de referência, ela deve ser feito um estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico preliminar vai analisar o mercado, como ele se comporta em relação àquela minha demanda, se a opção melhor é alugar, locar ou comprar o bem, o ciclo de vida dessa contratação, como a administração ele vai se preparar após o encerramento desse contrato para uma renovação, uma nova licitação, a gestão de risco, análise preparatória. Além da preocupação muito forte também com o preço. O artigo 23 da Lei 14.133 traz um dispositivo específico para preço, porque sobrepreço, evitar sobrepreço, superfaturamento e preço inexequível, ele virou, inclusive, objetivo do processo licitatório no artigo 11. É o objetivo, evitar contratações com superfaturamento e preço inexequível. Então, o artigo 23 também, nessa etapa preparatória, teve uma preocupação muito forte com regulamentos próprios, novos, que devem ser observados. Além disso, o termo de referência está com a cara nova, o edital e a minuta de contrato não é feito pela comissão de licitação ou pelo agente de contratação, que é o novo julgador agora, além do pregoeiro ou da comissão de contratação. Então, na etapa preparatória, a gente já tem uma série de inovações. No processo licitatório, que é a segunda etapa, a etapa de seleção de fornecedor, a gente também tem convite, não temos mais a tomada de preço, nós temos agora as mais tradicionais para a maioria dos objetos, concorrência ou pregão. E que a gente brinca, nessa lei 14.133 é uma lei nova, mas é um futuro do pretérito. Algumas coisas não precisariam estar com este nome. A concorrência e o pregão, elas pouco se diferenciam hoje. O que vai diferenciar os procedimentos é o modo de disputa. A concorrência ela é eletrônica, da mesma forma que é o pregão. Se for menor preço, ela obrigatoriamente tem que ter uma etapa de lance. Não é mais aquele preço fechado, só se for técnica e preço, ou melhor técnica, que são casos bem raros. A maioria é menor preço, inclusive obra. A obra agora vai ser feita eletrônica com etapa de lance. A gente tem os modos de disputa agora, se é aberto ou fechado. Isso aqui vai diferenciar mais. Então, se é menor preço, tem que ser pelo menos um aberto e fechado. Ou seja, tem uma etapa de lance entre os concorrentes prévia
depois de um tempo randômico, ele vai fechar essa etapa de lance, e aquela regra do pregão. O primeiro colocado, quem ficar até 10%, vão para uma segunda e última etapa que a gente chama de fechada, que é um lance único no escuro. E aí tem o menor preço. O pregão funcionando da mesma forma. Só que a gente estabelece que o pregão é para bens e serviços comuns ou serviços de engenharia comum. E a concorrência para as demais contratações. A gente tem esse modo de disputa, se é aberto, se é fechado, se é aberto, fechado, isso impacta demais. E os critérios de julgamento, que a gente praticamente estava ali preso na 8666 e na Lei 10.520, é o menor preço, né? Agora você tem maior oferta, maior desconto, você tem as contratações que possam gerar retorno econômico para o ente, ou possam gerar receita, isso aí também pode ser por maior oferta, maior retorno econômico. Temos alguns tipos de julgamento de impacto. E na última etapa, na etapa contratual, nós temos também uma série de mudanças, uma série de inovações também muito boas. Nós temos agora a figura do fornecimento contínuo. A gente tem um serviço continuado, aquele serviço em que a administração ele deve permanecer com ele contratado ao longo do tempo, sob pena de causar um prejuízo em sua descontinuidade, e que não dá para fazer várias licitações por período, quantificando. Ele é como se fosse uma contratação mensal. Observou-se que há casos também de fornecimento nessa natureza, como fornecimento de água. Fornecimento de água potável ou de água mineral mesmo, era uma discussão muito grande. Os órgãos de controle uma vez bateram, foi isso é fornecimento, não é serviço. Não é serviço de entrega, é aquisição. Então, você tem que fazer aquela licitação por escopo, licitar todo ano, ter todo um custo para a administração, e agora não, você pode fazer o fornecimento continuado. E esse prazo, que antes era até 60 meses, ele agora pode ser já de 5 anos, prorrogável por mais 5. Então, a gente tem agora um prazo decenal aí de até 10 anos para serviços e fornecimentos continuados. Além de ficar mais claro as regras do reequilíbrio econômico-financeiro, aquela preocupação do preço que a nova lei trouxe, né? O reajuste, a repactuação, a revisão contratual, está com um regulamento bem mais claro na nova lei de licitações de contratos. Além também dos contratos de performance, que é com retorno econômico, que possa gerar receita para a administração. Esses contratos têm um regulamento especial, que até parece um pouco com a PPP, né? Eles fizeram aí um contrato administrativo PPP, em que o privado pode entrar até com investimento, e esse contrato pode durar até 35 anos. Professor, e sobre contratação direta, houve alguma mudança significativa nos casos em que a Lei 8666 previa essa possibilidade de celebração do contrato sem prévia licitação? Também tivemos algumas mudanças significativas. A gente teve a evolução, claro, do ambiente econômico e do ambiente de preços no mercado em geral, e aqueles limites para a dispensa, a gente começando pela primeira hipótese, a hipótese da contratação direta, em que seja dentro de um limite de valor, e a lei dispensa o processo licitatório, mas já requer uma análise do preço, que o preço seja sempre vantajoso. A Lei 8666 tinha valores originalmente até 8 mil para compras e serviços comuns e até 16 mil para obras e serviços de engenharia. Depois esses valores foram atualizados por decreto, agora recentemente em 2016. A nova lei, ela já trouxe os valores de dispensa da Lei de Responsabilidade das Estatais. A 14.133 traz como limite 50 mil para compras e serviços comuns e um limite de até 100 mil reais para obras e serviços de engenharia, e colocou um objeto novo, manutenção de veículos. Todos esses objetos, eles têm um limite de até 100 mil reais. Só que a nova lei já colocou uma forma de cálculo de atualização financeira anual. E esse valor já foi atualizado pelo governo federal. A gente já está com 54 mil nessa faixa, o limite para compras e serviços comuns, e de 108 mil, se eu não me engano, para obras e serviços de engenharia. Isso é o caso de dispensa em razão de valor, porém, assim, nem tudo é só flores, né? Ele traz aí uma recomendação, mas que eu já recomendo aqui, torne obrigatório nos seus órgãos e entidades. Porque depois, se você for questionado, você não vai poder dizer o porquê que você não cumpriu essa recomendação.
que é fazer uma pesquisa ampla, pública de preço. Além das cotações que eu posso fazer para definir um menor preço ali para eu contratar, eu tenho que divulgar num edital, no diário oficial, uma forma de publicizar, não é uma licitação. Minha intenção de contratar aquele objeto por dispensa em razão do valor. E se alguém tiver uma proposta, que envie. Então, aqui no município de Jaboatão dos Guararapes mesmo, a gente publica no diário oficial, deixa um link lá onde está o termo de referência daquela dispensa, o interessado baixa e tem até 3 dias úteis para enviar eventuais propostas. E a gente compara com nossas cotações, a melhor proposta mais vantajosa a gente contrata por dispensa em razão do valor. Não é um processo licitatório, não tem regramento de processo licitatório, é dispensa, mas tem uma pesquisa de preço ampla. Além da dispensa em razão de valor, a gente teve algumas mudanças significativas quanto à dispensa de caráter emergencial. O caráter emergencial, ele passa a ser agora com a possibilidade não mais só de até 180 dias, mas de 12 meses. A lei estendeu até 12 meses, mas reafirmou que se a emergencialidade não cessar nos 12 meses, não pode ser nem renovado o contrato e nem recontratado o mesmo fornecedor, mesmo por outra dispensa. Tem que mudar o fornecedor. Na inexigibilidade, tivemos algumas mudanças sensíveis também. A contratação do profissional de notória especialização, ela retirou da singularidade, notada de confiabilidade, de unicidade. Então, contratação de banca de escritório de advocacia em massa, ele não era singular, mas com a contratação de um especialista para ações específicas de grande relevância e notoriedade técnica, esse era singular. Ele tirou esse termo e isso é pano para manga, professor, para muita discussão que vai ter ainda dos órgãos de controle. Porque mesmo sem esse termo, e do Poder Judiciário também, mesmo sem esse termo, eu acredito que perde o sentido você não trazer a singularidade para as contratações de notória especialização. Porque senão acabou a licitação pública para serviços de advocacia, para consultorias técnicas, para serviços de consultoria financeira. É só você provar a notoriedade do profissional e, claro, a necessidade da contratação que contrata sem licitação. Mas vai ser uma discussão, muitas coisas dessa nova lei, a gente ainda carece de decisões e esclarecimento de órgãos de controle e do Poder Judiciário. Contratação de artista, a gente tem um regramento especial agora também, se preocupa com a publicação de cachê e outras situações. E o credenciamento que foi regulado agora. O credenciamento agora é contratado por inexigibilidade de licitação. Maravilha, o pessoal está adorando aqui. Um abraço para o Douglas, que acabou de chegar, meu parceirão. Espínola, LP Espínola. Parabéns, professor Maza, por ter convidado o Dr. Tiago Fernandes, atualmente uma das maiores autoridades no tema. Façam novamente, Obrigado. Porque 1 hora é pouquíssimo, gente. 1 hora é pouquíssimo e o compromisso que ele assumiu comigo foi de meia hora. Então, imagina, meia hora é metade de pouquíssimo ainda. O professor Tiago, ele tem muitas atribuições, a agenda dele é muito lotada e eu não quero ocupar muito mais o tempo dele. Então, professor, eu vou sintetizar 2 perguntas em uma aqui. Quais são os papéis do agente público agora na licitação e as responsabilidades que ele tem no novo modelo, inclusive a repercussão para termos de improbidade administrativa? Se o senhor puder sintetizar as 2 perguntas, que são enormes também, né? Mas como professor, o senhor faz uma síntese muito bem estabelecida das respostas aqui. Se o senhor puder responder as 2 de uma vez, eu agradeço e mantenho o meu compromisso de não segurá-lo aqui por mais de meia hora. De fato, essas 2 perguntas, elas realmente se coadunam, né? A gente tem o agente público com novas atribuições e atribuições bem definidas. E, claro, quando se define atribuições, a gente se define também uma matriz de responsabilidade, uma matriz de responsabilização por eventuais falhas no processo. Então, ele chama no artigo 7º da Lei 14.133 de agentes públicos que vão atuar no processo de contratação e naquelas 3 etapas, né? A etapa de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. E ele prega pela segregação de função. Como eu disse, no planejamento da demanda, deve haver aquele agente público que realize o estudo técnico preliminar, elabore o termo de referência e a pesquisa de preços. Deve haver aquele agente público que elabore o
edital da licitação e as minutas de contrato. Deve haver também um outro agente público, e aí esse é outro pano para manga para discussão pelos órgãos de controle ou pelo Poder Judiciário. Esse sim pode ser ação até de ação direta de inconstitucionalidade da nova lei. A nova lei trouxe no artigo 8º que o julgador da licitação agora é o agente de contratação. E este deve ser efetivo. Deve ser um agente com vínculo efetivo, um servidor efetivo da administração pública. Não precisa ser do órgão, pode ser emprestado de outro órgão, mas ele deve ter um vínculo efetivo. Alguns doutrinadores já dizem que isso é uma invasão de competência da União na organização administrativa de estados e municípios. E aí a discussão da nova lei de licitações a 14.3x, do que é norma específica da União e o que é norma geral, ainda vai dar muito pano para a manga. Mas Jaboatão, município aqui do estado de Pernambuco, com 800 mil habitantes aproximadamente, a gente optou por seguir a lei à risca, formando servidores efetivos para ser o agente de contratação e aproveitando nossos servidores comissionados para fazer atividades na etapa de planejamento. Outra segregação de função bem definida é o agente de controle e do assessor jurídico. O assessor jurídico agora tem um papel imprescindível no processo de contratação. Por quê? Porque se há segregação de função, há uma verificação de que todos os atores do processo executaram os seus atos da forma correta e como a lei requer. Por isso a lei diz que ao final da etapa preparatória, ou seja, com o edital pronto, deve passar pela manifestação jurídica do órgão jurídico consultivo do órgão da entidade, em que ele deve se manifestar por meio de parecer. A Lei 8.666, no seu artigo 48, falava apenas de um visto no edital de licitação. Agora, a 14.133, ele traz o assessor jurídico para se manifestar por meio de parecer jurídico de toda a etapa preparatória. Ele vai ser o consultivo jurídico da etapa de seleção do fornecedor, ou seja, do processo licitatório, e ainda será sempre chamado para assessorar os gestores de contratos na etapa de execução contratual. Então, a função do assessor jurídico com a nova lei de licitações e contratos é imprescindível. E acaba com isso de assessor jurídico que faz outras tarefas burocráticas. Ele é o assessor jurídico consultivo para se manifestar de forma coerente em todo o processo. Além disso, o que é que ela traz também? Ele traz um capítulo específico sobre controle. E esse capítulo diz que o processo de contratação passará por 3 linhas de defesa de controle. Uma primeira linha de defesa, que é a defesa inerente de todo servidor público. Todo servidor público tem o dever de fazer o controle interno de seus atos e dos atos ao qual ele observa. A segunda linha de defesa é uma linha de defesa de controle interno do órgão. O órgão que está realizando aquele processo licitatório, fazendo a etapa preparatória, ele deve criar um agente de controle interno, uma estrutura de controle interno que deve se manifestar no processo. E a terceira linha de defesa, aí a nova lei de licitações, ela faz muito isso. Ela integra o órgão central de controle, ou seja, no município, a Controladoria Geral do Município, no Estado, a Controladoria Geral do Estado, e na União, a Controladoria Geral da União. É de papel da Controladoria Geral Central do órgão, junto ao órgão de controle, ao Tribunal de Contas. Então, essas são as linhas de defesas de controle trazida pela nova lei de licitações. Então, uma série de atribuições são feitas. Lembrando, preço é uma preocupação muito especial. É uma preocupação muito especial, não só com sobrepreço e superfaturamento, mas com preço inexequível. Sabe que o custo do Brasil é algo que traz um prejuízo muito grande para as contratações públicas, e a nova lei teve uma preocupação com isso. Então, preço e as sanções administrativas que vieram de um modo especial. Agora, a nova lei de licitações se preocupa muito também com a questão do fenômeno do apagão das canetas, né? E ela traz como princípio, deve ser observado também a LINDB. O artigo 5º ele também cita a LINDB. Deve ser observado também as dificuldades reais do gestor em cada caso. E na hora de se sustar e julgar por uma sanção, ou se sustar ou revogar um contrato ou um ato do gestor público, deve-se observar quais são os meios alternativos que impactem de forma concreta aquela ação do gestor. Então, é muito bonito isso no direito administrativo, professor, né? O direito administrativo moderno se aproximando cada vez mais do mundo real, da prática, trazendo a iniciativa privada para dentro, trazendo as dificuldades reais do gestor público, para que a gente construa uma administração pública mais eficiente e cumpra com o LIMP, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, mas também com muita clareza e publicidade e eficiência nas ações. Fechado. Professor, uma palavrinha sobre improbidade administrativa.
o que aí no seu radar, nessa mudança da legislação, impacta da nova lei nos atos considerados atos ímprobos, puníveis nos termos da Lei 8429? A Lei 14.133, ela tem um capítulo específico sobre sanções, sobre penalizações e dos crimes. Ela estabelece, inclusive, uma série de inovação no direito criminal em relação aos atos do gestor público. Além disso, durante toda a lei, ela traz menções de responsabilidade administrativa e civil. As menções à responsabilidade administrativa e civil estão a todo tempo. Ao mesmo tempo que ela impõe segregação de função, possibilidades aos gestores e obrigatoriedade dos seus atos, ela traz a todo tempo as possibilidades de responsabilização individualizada, administrativa e civil. Então, o link com a lei de improbidade, principalmente com um dolo específico, ela está muito arraigada na nova lei de licitações, a 14.133. Por quê? Porque ao momento que ela segrega a função e define a matriz de responsabilidade, ela configura até uma possibilidade de se observar se houve aquela intenção ou não do gestor na prática daquele ato. Então, tomar muito cuidado nas práticas de atos de contratação pública por causa dessa individualização das condutas, para a caracterização do dolo específico da lei de improbidade, para caracterizar a punição ou não do agente público. Gente, eu queria que vocês seguissem o professor Tiago, o perfil dele no Instagram. A arroba dele é Tiago, com TH, Fernandes.taf. Tiago, com TH, Fernandes, com S.taf, TAF. Como o próprio pessoal da audiência disse, ele é uma das maiores, eu reputo, entre as 5 maiores autoridades brasileiras na nova lei de licitações e contratos, e eu recomendo para todos que precisarem de uma capacitação, seja de um órgão público, seja de empresa interessada em participar de licitação, que entre em contato com o professor Tiago, porque os treinamentos que ele tem dado fazem um enorme sucesso no Brasil e estão capacitando órgãos, servidores e entidades a participar de uma forma responsável do novo sistema de licitações e contratos. Professor Tiago, muito obrigado pela sua disponibilidade. Passei aqui 7 minutinhos do nosso combinado, o senhor tem uma agenda muito lotada. Agradeço e já convido para a próxima oportunidade a gente abordar temas específicos dessa lei que está apenas começando a vigorar agora e está trazendo muitas preocupações, tanto para as empresas licitantes como para os órgãos. Muito obrigado, professor. Nos veremos numa próxima oportunidade e continuamos batendo papo pelo WhatsApp com temas que sejam relevantes aí em matéria de licitação e contratos. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do programa Advogando em Improbidade, em que nós falamos com o professor Tiago Fernandes a respeito da nova lei de licitações, que a partir do dia 1º de abril do próximo ano aqui, de 2023, ela passa a ser obrigatória, vigência exclusiva com a revogação total da Lei 8666. É isso, lembrando que o objetivo desse programa é estabelecer parcerias com você. Entre em contato comigo se tiver algum caso de interesse para advogarmos junto na advocacia. E o aulão sobre o tema inicial, né, da advocacia tributária TUS de TUS, que você encontra o link para assistir gratuitamente na minha bio do Instagram e também na descrição desse vídeo. Muito obrigado, nos veremos na próxima oportunidade. Bom final de semana a todos. Até mais. Eu que agradeço.